Tudo em paz? Tranquilo. Fala, Eduardo. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e você? Se eu te chamar de Eduardo, vai ser um problema quando o Tirone entrar aí, que vai fazer confusão, né? Não, problema nenhum. Tirone, o que você acha? Pode ser. Zero problema. Show de bola. Então, Dudu, explicando um pouquinho nosso projeto aí, acho que o Tarcísio adiantou algumas coisas com você já. A gente está com um projeto bem bacana sobre futebol aqui em Juiz de Fora, com uma sede física, onde a gente vai promover a convivência da galera que gosta de futebol, para estar junto, para assistir jogo, jogar botão, jogar fute-mesa, videogame, tudo que engloba futebol a gente vai ter lá na sede. E aí, o que aconteceu? Veio essa pandemia, né, de repente, e aí a gente se viu às vésperas da inauguração sem condição de fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, que é deixar as pessoas todas juntas, enfim, né? Mas vai passar rápido, daqui a pouco a gente vai conseguir colocar nossos propósitos em prática. E aí, nesse período, o que a gente pensou? Pô, tá todo mundo em casa com saudade de futebol, sem poder conviver com as pessoas, então a gente decidiu fazer essas resenhas online. É bater papo mesmo, a gente tem feito umas resenhas muito bacanas, né? A última de quarta-feira foi fantástica, a gente faz 3 horas de resenha com o Flávio. E hoje a gente tem o prazer enorme de receber você, justamente com o seu parceiro, né? Vocês trabalharam muito tempo junto na ESPN, o Tirone. Então, para iniciar, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação aí. Acredito que 100% aqui já te conheço, mas é legal a gente fazer isso, porque depois esse conteúdo também vai para o YouTube, né? Você é da terrinha aqui, já conhece bem a Juiz de Fora, e inclusive já fica o convite desde já para a inauguração que está com a gente lá no Clube do Fute. Tá? Obrigadão por atender o nosso convite aí e suas considerações iniciais. Maravilha, prazer estar com vocês, Rafael. Eu sou Eduardo Monsanto, jornalista, formado em Juiz de Fora, aí na Facom. Comecei na Rádio Solar, aí de Juiz de Fora, no Rádio AM, depois estive na antiga TV Panorama, hoje TV Integração, trabalhei durante muito tempo com o Antônio Marcos, fazendo o Panorama Esporte, que era um programa de esporte local que dava muita ênfase, né, ao esporte amador da região, falava muito de Tupi, uma grande escola para mim, e daí eu saí para a ESPN, onde eu fiquei 14 anos, e agora, atualmente, eu sou narrador do DAZN, que é um serviço de streaming esportivo que está no Brasil desde o início do ano passado. Ah, bacana. Bacana demais. A gente acompanhou muito, né? Acredito que a maioria aqui tem uma média de idade que pegou ainda você fazendo o Panorama Esporte, né? Depois da ESPN, 100%, né? E como tem um bocado de flamenguista aqui, 100% então ouviu a sua narração daquela final da Recopa, porque mesmo quem não acompanhava da nó, aquele momento ali foi o ápice, né? Então acho que tem muita gente. O pessoal teve que dar um jeito para ver, né? Não tem como não assinar, né? O flamenguista com certeza assinou naquele momento ali. Nem que fosse para pegar aquele meizinho de graça e depois sair. Pois é. E aí eu já vou começar a falar um pouquinho do que a gente, nas últimas resenhas todas, a gente vem debatendo algo bem recorrente aí, que é a mudança no nosso futebol, né? Como que nos últimos anos a gente teve uma mudança bem grande na forma de jogar mesmo, com o futebol mais técnico, mais físico, enfim. E foi meio que unanimidade. Todos os nossos convidados concordaram com isso, né? O pessoal da resenha aqui também concorda. E eu queria ouvir de você como você enxerga isso, como você está sempre no campo ali, analisando, né? Nesses anos todos, acredito que antes, como torcedor, né? Eu tenho o seu livro que você escreveu também do ano de 1981, né? Então, cara, o futebol ele passou. Você acompanhou isso? O futebol passou por uma transformação muito grande, né, em relação
ao quanto a parte física era importante para o jogo. Antigamente, quem corria era a bola. Hoje, os atletas correm muito mais. Eu não sou daqueles que falam que o futebol de antigamente era muito melhor que o de hoje. Eu acho que hoje a gente também tem grandes jogadores em campo, tem muita gente boa de bola, até porque tomar decisões e usar os recursos, usar a habilidade com tão pouco tempo até que o marcador chegue, exige uma técnica absurda. Então, eu acho que o futebol de hoje ele é tão rico quanto o de antigamente. O que mudou, para mim, é o quanto a parte atlética hoje influencia no jogo. O futebol antigo era quem competia eram jogadores de bola. Futebol contemporâneo, eu acho que quem joga são atletas. Essa que acho que é a grande diferença. Não que a galera de antigamente não treinasse, não tivesse o mesmo envolvimento que a turma de hoje tem, mas é porque se hoje você não estiver no auge da tua forma física, você não consegue jogar. Às vezes o cara volta de férias com 2, 3 quilos acima, ele sofre muito até conseguir entrar no ritmo dos outros. Então, acho que hoje a parte física transformou a maneira de jogar futebol. É um jogo muito mais rápido, o atleta tem que correr muito mais do que ele corria antigamente, proporcionalmente. Acho que eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu lembro de ter lido um estudo que, eu não sei se entre 12% a 20% a mais de corrida durante um jogo, em relação a algumas gerações, até mais do que isso. Mas são as transformações que o jogo vai passando e nem por isso, nem por a gente não ter mais aquela coisa do camisa 10 clássico, aquele monte de gol de falta que tinha antigamente, né? Hoje o jogo é bem diferente e eu acho que o futebol pode ser dividido em algumas categorias. O futebol que a gente vê nos jogos do Tupi, nos jogos das divisões de acesso, dos estaduais, não é o mesmo esporte que a gente vê na Champions League, quando liga a televisão, por exemplo. São coisas totalmente diferentes pela qualidade do jogo, né? O cara que não tem grandes jogadores no time, ele vai usar o quê? Vai usar uma bola parada, ele vai jogar mais fechado. É um jogo, até certa forma, até certa forma previsível, porque é uma disputa de gladiadores. Não é o futebol mais bonito, mais solto, mais envolvente que a gente vê na Premier League, na Champions League, nos principais campeonatos europeus. Então, a beleza do futebol está aí. Existem épocas diferentes, maneiras diferentes de jogar bola, mas todas elas são apaixonantes. Eu vou me divertir da mesma maneira vendo o jogo do Tupi no módulo 2, como eu vou me divertir vendo uma final de Champions League. Para mim é tudo igualmente importante e são só diferentes maneiras de você desfrutar do que o futebol oferece. Você pode se divertir vendo um show do Rolling Stones em Wembley, como você pode se divertir muito também indo ver um cara fazendo voz e violão num boteco em São Mateus. Você pode se divertir igualmente. É só a maneira de se divertir que é diferente de um lado ou de outro. O que importa é o quanto você vai amar o futebol ou a música, enfim, o quanto você gosta daquilo e o quanto você está disposto a saber desfrutar as várias nuances que o futebol oferece. É verdade, assim, acho que esse momento que está passando uma quantidade grande de reprises, né? A Globo bateu uma audiência altíssima semana passada com a Copa do Mundo. Acho que hoje ia passar também uma da Copa das Confederações, né? Então, assim, uma geração que não pegou ali o futebol da década de 90, 80, nesse momento acho que está percebendo essa diferença. Como que o esporte, o Joselli que está aí hoje pela primeira vez, espero que para não faltar mais, a gente conversa muito sobre isso, como que assim, o esporte melhorou muito. Você vê o jogo, a intensidade do jogo, como que o jogo é mais dinâmico, mais rápido. Essa evolução é inegável. Mas a gente conversou muito essa semana sobre isso, o quanto que assim, aqueles lances magistrais, técnicos, como que isso reduziu, né? Como acontece menos no jogo, igual você falou, gols de falta e tudo mais. E mais do que isso, como que a forma de relacionar com o futebol também ela ficou um pouco mais distante, né?
Você tinha ali o time que você sabia de cor, porque jogava 5, 6, 10 temporadas seguidas no mesmo time, e hoje, de um ano para o outro, tudo muda. Então, acho que essas mudanças, você tem coisas positivas, coisas talvez não tão positivas, mas, como você disse, no final das contas, a gente acaba se divertindo da mesma forma, apaixonado da mesma maneira, né? Não sei como que você entende aí sobre essa questão que eu falei sobre o quanto que o esporte como um todo melhorou, mas a relação torcida-clube, admirador e jogadores, isso deu uma mudada considerável, né? Mudou. Eu vejo muito. O parâmetro que eu tenho aqui perto de casa é o Palmeiras. Eu moro a mais ou menos umas 5, 6 quadras do Allianz Parque. Demoliram o Palestra Itália, levantaram um novo estádio, que para mim não deve nada a nenhum estádio europeu. Para quem ainda não conhece, venha conhecer, porque o Allianz Parque é um estádio incrível. Mas, ao mesmo tempo que ainda tem espaço para o torcedor raiz, quando você olha ao redor na arquibancada, você vai ver muita gente se comportando como consumidor. O cara acha que, como ele pagou um ingresso caro, ele tem a obrigação, ele tem, aliás, o direito de exigir que o time vença, né? Então, a gente não tem mais o cara que é o torcedor de um time. A gente tem um cara que está indo para ver uma vitória. E, às vezes, até dependendo de como é essa vitória, o cara não fica satisfeito. E eu sou de um tempo que o torcedor ele tinha no clube dele praticamente uma religião, né? Te falo pelo tempo que eu acompanhei o Tupi. O Tupi podia estar na draga que fosse, ia ter aqueles mesmos 150 caras em todos os jogos. Podia ter tomado de 7 no jogo anterior, que a turma ia estar toda lá. Por quê? Porque como domingo você vai à missa, é um hábito, dependendo da sua religião, se você vai no centro, se você vai, enfim, onde quer que você frequente, é um compromisso com a sua fé. E o torcedor de antigamente, ele era um cara que via no seu clube um objeto de devoção. Ele ia lá para dar o seu apoio, ele ia lá porque, não posso deixar meu time na mão, não posso abandonar meu time. E hoje essa relação mudou um pouco, né? Eu fico vendo que nos estádios de hoje tem muita gente que vai como consumidor, não como torcedor. O cara se diz torcedor do time tal, mas, na verdade, ele vai ali não para entregar o apoio dele, mas para tomar algo que o dinheiro dele está pagando. Então, eu acho que é uma mercantilização que não ajuda em nada ao futebol, que foge muito das origens do futebol. E até acho que isso até influencia muito nessa história que eu vejo de muitos clubes estarem querendo voltar antes da hora os campeonatos, mesmo sem ter garantias das autoridades sanitárias. Por quê? Porque virou negócio total, né? Falo até em relação ao Flamengo mesmo, né? Desde a condução do episódio dos Garotos do Ninho, a direção atual do Flamengo se mostra muito pouco preocupada com as pessoas, né? É uma gente muito mais que olha para as planilhas do que para as pessoas. E, cara, tem uma pandemia muito séria na rua. Eu saí de carro mais cedo com a minha esposa e com meu filho para pegar umas coisas que estavam faltando para o almoço. E o que eu vi de gente na rua aqui, acho que seguramente essa questão da gente ter 70% de isolamento aqui em São Paulo, hoje não tinha nem 50%, né? Tinha carreata, uns negacionistas imbecis na rua achando que é uma brincadeira o que a gente está vivendo. Então, aqui para em o Juiz de Fora futebol, também está é tendo. importante que o futebol e as pessoas que vivem do futebol, trabalham nele, entendam. O futebol, nesse momento, é uma coisa menor. O futebol, nesse momento, é um ramo, é um segmento de atividade que está parado, porque tudo tem que estar parado nesse momento. A gente precisa cuidar da saúde das pessoas. E, por mais que seja um inferno ficar isolado em casa, ficar preso, não ver as pessoas, deixar de fazer o que a gente gosta, a saúde vem em primeiro lugar. E, infelizmente, né, você falou que o Juiz de Fora, muita gente na rua também. Tenho recebido esses relatos da Érica Salazar, da Juliana Duarte, amigas queridas aqui, eu mando um beijo, que vivem aí, são jornalistas,
E, gente, o negócio é muito sério, muito sério. Aqui em São Paulo, o Pacaembu, né, que é um estádio lendário de 1940, está aí para fazer 80 anos de história, se já não fez, acho que faz em abril. Tem um hospital de campanha lá, e os principais hospitais daqui já estão com as suas UTIs lotadas, então é fundamental que todo mundo entenda que, nesse momento, as vontades nossas são muito menores do que a necessidade coletiva de todo mundo ficar em casa. E para o futebol é a exata mesma coisa. A gente vai ter que esperar o momento certo. Até porque o último jogo que eu narrei, antes da gente ter aí o fim das atividades por conta da pandemia, foi um Atletiba, lá no Couto Pereira. Estádio lindo, tradicional. Não tinha uma alma viva. 4-0? O 4-0? Foi. E, cara, tudo vazio. O futebol sem torcida, para mim, ele não tem razão de ser. Pois é. Isso que é triste, É muito né? triste. É muito triste. Parece que você está transmitindo um treino. E do lado de fora do estádio tinha uma grande aglomeração. Tinha uns 3 ou 4 mil torcedores das organizadas lá do Curitiba. 3, hein? Vendo o DAZN, acompanhando, né? Pelo streaming, a transmissão do jogo. Mas eu acho que futebol sem as pessoas ele não tem razão de ser, não. Por isso que eu acho que talvez seja mais importante a gente esperar o momento de voltar com tudo nas condições ideais, porque voltar com essa história de... Igual, outro dia eu vi um fanfarrão, eu li a notícia, Luiz Ademar, amigo, que retweetou. Médico sugere que na volta do futebol jogadores evitem abraço na comemoração do gol. Pô, o cara está se matando, está dando carrinho no outro. Você acha que é o abraço que vai fazer a diferença nessa hora? Está todo mundo exposto, né? Então é Mão muito na importante cara, a gente voltar. Pois é muito importante a gente voltar quando realmente houver uma segurança para isso. Não, sem dúvida. E aí, pegando um gancho no que você falou, assim, de como que antes tinha aquela fé mesmo com o clube, eu acho que vai até além, né? Eu acho que o brasileiro gostava mais de futebol, talvez, e não só do seu time, do que hoje, né? Eu conheço muita gente que torce para um time, Flamengo, Botafogo, não importa, mas acompanhava os demais times, assistia Cruzeiro, assistia Palmeiras. Eu acho que hoje ficou muito limitado, né? O flamenguista assistindo o Flamengo, o botafoguense assistindo o Botafogo e assim sucessivamente. Vocês, da imprensa esportiva, vocês têm essa impressão também, em termos, talvez até números que mostram isso, né? O Premier, ele segmenta bem isso hoje e dá para a gente ter essa noção. Para vocês, isso fica claro também ou não? Rafael, tem um negócio engraçado, né? Como é que os hábitos vão mudando. Quando eu era menino, com 8, 9, 10 anos, eu não tinha a possibilidade de ver todos os jogos do Flamengo. Não tinha pay-per-view, não tinha nada disso. Era um jogo na quarta de noite e um jogo no domingo de tarde e acabou. Era o que tinha. Não tinha TV a cabo, não tinha pay-per-view, não tinha internet, não tinha nada. Então, isso até forçava um pouco mais você a ver os outros times jogando. Hoje, não. A oferta para o torcedor ver só os jogos do time dele, é só questão do cara ter a grana. Se ele pagar o pay-per-view, se ele pagar o Premier, ele vai ver os jogos do time dele, né? E assim, a vida, eu acho que conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo mais obrigações, você vai tendo menos tempo para... Quando você é mais novo, não, dá para ver tudo, não tem problema nenhum, mas mais velho você vai tendo mais obrigações e o tempo para você parar 2 horas e ver um jogo de futebol, você vai acabar tendo esse tempo só para gastar com o teu time. Então, acho que isso que acontece de uma maneira geral, embora sempre existam os loucos, os tarados do futebol que assistem tudo. A Dazan acho que deve mostrar bem para ou não. vocês isso, né? Assim, que vocês transmitem Sim. jogos de tudo quanto é lugar. O Tirone chegou aqui, vamos chamar ele para ele falar sobre também. Mas lá vocês transmitem tudo, né? O cara assumiu... Cara, até jogo de dardo tem lá. Até jogo de dardo a gente transmite. E lá fora, diferente do que é no Brasil, vocês conseguem transmitir, por exemplo, um jogo da Juventus contra um time qualquer, mesmo que sem ter o direito desse outro time qualquer, o que o Brasil limita, né? O Brasil precisa ter o direito das duas, né? Não é isso que
que ainda Cara, amarra um pouco? eu não sou um grande especialista em direitos de transmissão, etc. Mas lá na Itália e outros países, né, quando você compra o evento, os clubes fazem parte de uma liga e você compra da liga, né? Então, tem alguns clubes que, pelo peso, conseguem negociar individualmente, mas os pequenos, de uma maneira geral, entram aí no bolo da liga. Na Espanha, claro, tem o Real Madrid, tem o Barcelona, eles negociam isso com um peso um pouco diferente, até porque eles é que trazem a audiência. É porque Ninguém eu quer ver o li que Campeonato Espanhol o. para ver Osasuna, para ver Málaga. Os caras querem ver Real Madrid e Barcelona, né? Um Atlético, um Sevilha, mas eles são os caras que mais movem, mais mexem isso aí. Eu li que a Juventus, Paris Saint-Germain, alguns grandes assim estavam fechando exclusividade com a Dazan, por isso que eu. Ou seja, o time fecha essa exclusividade, independente do adversário que ele vai enfrentar. E aqui no Brasil isso E não aí tem a seria ver com possível. mando, tem a ver com várias outras situações, né? Então, assim, como eu te falei, eu não sou grande especialista na área, prefiro não entrar Sim. muito nessa seara para não falar bobagem, mas agora a gente vai ter uma transformação em tudo isso, né? Porque os valores vão ser achatados, ninguém mais vai ter dinheiro em caixa para pagar 200 milhões de euros num jogador, né? Mbappé, se for mudar de time na próxima janela, talvez não chegue a 100 milhões de euros um cara que até outro dia falava em 200, 220 por baixo. Então, É, a gente vai entrar numa outra era, uma nova realidade. E, assim, o que me preocupa muito, Rafael, são os times pequenos, né? Pequenos e médios. Essa galera, para sobreviver, vai ser não muito vai ser complicado. fácil, né? Pois é. Vai ser muito difícil mesmo. Porque já era difícil antes, né? Eu, além de acompanhar o Tupi tantos anos aí em Juiz de Fora como eu acompanhei, eu tive a experiência de gerir também o Serrano Futebol Clube lá de Petrópolis entre 2016 e 2019. E para a gente conseguir apoios na cidade, apoio, não digo nem patrocínio, já era um perereco. Você imagina agora que Nossa está Senhora. todo mundo cortando gasto, todo mundo se estrangulando. E Juiz de Fora, por exemplo, não comporta dois times, não comporta ter Tupi e Tupinambás. Um vai acabar matando o outro nesse sentido. Você pode ter os dois em baixa. Agora, se você tem um em alta, o outro some. Não, não vai sobrar nada para ninguém. É complicado. Eu estou muito preocupado, especialmente com essas camadas aí, os times médios e pequenos, porque dependendo até das dívidas que eles têm, a situação pode ficar de insolvência mesmo, né? É. E é muito triste, porque o futebol sem os clubes pequenos vai parar de revelar, vai ter menos espaço, menos emprego, mais profissionais aí passando dificuldade. Então, eu temo muito por esse substrato, que na verdade é o futebol brasileiro da vida real. O que a gente vê na televisão é aquele 1% de gente bem-sucedida, o futebol real mesmo, é o cara que vai ganhar de 1 a 2 salários mínimos. É verdade. E aí vamos dar boas-vindas ao Tirone aí, já está com a gente. Valeu, moçada. Desculpa aí o atraso. Eu estava num outro negócio aí, mas estou aí. Vamos conversar. Prazer falar com vocês todos, sobretudo do Dudu Monsanto. Fazia tempo que eu não falava com ele. Fala, Dudu. Fala, querido. Tudo bem? Tudo Prazer estar bem? contigo também. Prazer, nossa. Valeu por todo mundo aí. Tá muito legal. Bacana demais reunir os dois, vai ter muita coisa boa para a gente aprender aqui hoje. E aí, Tirone, o que a gente está falando aqui agora é em relação a um assunto que vem sendo bem repetido aqui nas nossas resenhas, que é essa mudança no futebol, né? A gente acompanhando essas reprises aí, principalmente os saudosistas ficam com o coração na mão, né? Eu até acompanhei aqui no Poste de Bola, vocês falaram um pouquinho sobre isso também. E aí queria ouvir sua opinião, até porque lá você conduz mais do que opina. Então aqui é um bom momento a gente Sim. ouvir sua opinião Boa. sobre isso. Como que você faz essa leitura da mudança no futebol, né? Dessa evolução que aconteceu e sua leitura do futebol atual, fazendo um paralelo com o que a gente tinha na década de 80, 90. Bom, acho que acho que a mudança fundamental, principal, e ela tem as suas coisas positivas, mas também traz um monte de coisas negativas, é o nível de profissionalismo e de dinheiro que envolve o futebol hoje em dia, né?
Nós estamos falando, vamos pegar um recorte dos anos 80, lá. Vamos pegar o Flamengo, campeão brasileiro de 80, talvez se não o maior, um dos maiores times que o Brasil já produziu. Eram basicamente jogadores feitos dentro de casa, um ou outro trazido de fora, e um time que começou a ser formado há alguns anos antes, 77, 78, por ali, e culminou com o título brasileiro e depois o Mundial de 81. Você consegue hoje imaginar um time brasileiro fazendo essa mesma trajetória, que seja o Flamengo? Você acha que o Flamengo vai conseguir formar uma geração em 2020, 2021, não estou nem contando com esse ano de pandemia, vai formar uma geração em 2021 e esses caras mesmos, serão campeões do mundo em 2006, em 2026? É impossível, porque tem um nível de diferença do Brasil e da Europa financeiro de organização que é colossal hoje. Então, eu acho que... E o nível de profissionalismo também, né? A gente está ainda muito atrasado, embora alguns clubes venham se profissionalizando, no caso do próprio Flamengo, por exemplo, mas acho que tem uma diferença muito grande do nível de profissionalismo daqui e de fora, e aí em todos os níveis, né? Nas confederações, nas federações, enfim, um nível geral. Então, eu acho que hoje é uma impossibilidade você conseguir pensar nisso, né? Eu acho que o que se perdeu no meio do caminho foi fruto da profissionalização do futebol, naquilo que ela tem de bom e naquilo que ela também tem de ruim, né? De nocivo. É verdade. E a gente até falou sobre isso, né? Essa evolução é muito clara em termos de profissionalismo e tudo. Como a gente falou aqui, a questão da evolução física, tática. E acho que é contraponto, né? E aí eu queria fazer um paralelo com o seguinte: existe uma evolução muito clara também nos meios de comunicação, na mídia esportiva como um todo. Né? Acho que vocês dois são grandes exemplos e tem total histórico aí para falar com a gente sobre, né? Como que a mídia tradicional, a TV que cobria, era bem específico, né? Quem cobria, quem podia cobrir, quem não podia. E hoje isso está modificando completamente. A gente tem aqui o Dudu, que foi para uma empresa de streaming que faz transmissão de jogos, e o Tirone, que hoje tem um canal muito grande no YouTube, está no UOL, tem podcast, enfim. Então, assim, são coisas que a gente, há 5, 10 anos atrás, não imaginava que aconteceria. Então, essa evolução na mídia esportiva, como que vocês enxergam, né, para esse caminho que a gente está tomando? E a TV, será que ela não vou dizer que ela está com os dias contados, mas pelo menos o formato que ela existia, acredito que sim, né? E aí acho que vocês vão falar muito melhor que eu queria ouvir. Dudu, qual a sua opinião sobre? Está sem som. Abriu. Desculpa, é que o cara não trabalha com isso, então se complica um pouco, né? O cara não é do meio. Eu tinha deixado mudo aqui para não atrapalhar vocês. É o seguinte, o futuro da televisão ele vai passar, eu acho que muito perto do que se desenhava para o rádio quando a televisão surgiu. Muita gente catastrófica, dizia assim, apocalíptica, dizia, pô, o rádio vai acabar, o rádio já era. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o rádio ele está aí até hoje, mas ele mudou de tamanho, né? Eu vejo a rádio revelando grandes profissionais ao longo de todos esses anos e sempre acontecia aquela encruzilhada. Comigo foi a mesma coisa. Eu amo fazer rádio, se pudesse faria só rádio até hoje, só que o rádio paga há muito tempo extremamente mal. A única maneira que o cara tem de ganhar grana fazendo rádio é se ele tiver uma agência, ele vender comerciais, aí em cima da comissão que ele pode tirar, enfim, ele consegue fazer uma grana melhor. Do contrário, se ele for um simples ou só repórter, esse cara está no sal. Mesmo em grandes cidades, hein? Eu vejo profissionais maravilhosos aqui de São Paulo ganhando salários inacreditavelmente baixos. Então, o rádio, ele diminuiu aquela relevância dos tempos de rádio nacional, mas ele é fundamental e traz a instantaneidade até hoje.
Aí a gente fala, pô, a televisão vai acabar, essa geração nova, molecada só quer saber de YouTube, só quer saber de mídias sociais, não para, não quer. Eu tenho que. Quem disse que 8h30 eu vou parar para ver o Jornal Nacional? Ou a novela 7 horas, não vou parar 7 horas, 7 horas eu quero ir para a academia. Eu vou ter o Globoplay, eu vou ver no Globoplay na hora que eu quero. Né? Então não tem mais aquela coisa da grade escravizar a sociedade. Como num país como a gente tem, a Globo mandando em tudo há muito tempo, tudo era feito de acordo com a grade. Né? E isso definitivamente vai mudar. Mas aí, daí a você dizer que a televisão vai acabar, é um ledo engano. Se você pegar o Big Brother mesmo, eu não chego a acompanhar, mas se você tem Twitter, é impossível você não saber que é dia de eliminação, que é dia de paredão, dia de não sei o quê, enfim. E isso é prova de que a televisão ainda tem uma influência muito grande. O cara está lá no programa, é influenciador digital, não sei o quê, e ele na TV consegue multiplicar por 100 ou por 1000 o número de seguidores. Então a TV não está tão fraca assim, né? Mas vai haver uma mudança de relevância. Isso aí, não tenha dúvida. A TV tinha condição de pagar salários melhores, bons salários, e hoje a gente vê repórteres consagrados que, por tudo que fizeram, chegaram num patamar mais elevado, tendo que renegociar suas vidas. Né? Você vê um Tino Marcos pegando o ano sabático, Marcos Uchoa também acho que é a mesma coisa, dos 12 meses do ano a gente só vai trabalhar 9, porque reduziram o salário. Se com esses caras que têm o nome que tem, a história que tem, está acontecendo isso, você imagina com quem está abaixo. Então tudo isso vai ser alterado, tudo isso vai mudar bastante, mas daí dizer que a televisão vai acabar, não vai. O que a gente vai ter é uma pulverização, né? A gente vai ter isso muito mais espalhado e uma democracia muito maior. Não vai ter aquela concentração de que o pessoal que analisa mercado eles chamam de players. Acho uma frescura, né? Vão ser mais agentes, mais donos dessa possibilidade de disseminar o conteúdo, de transmitir os eventos do que antes. E o legal é isso, o público vai ter uma opção maior de escolha, ele vai poder, eu só quero ver Copa Sul-Americana e Libertadores. Tem um serviço de streaming que oferece esses dois? Então não preciso assinar aquela porrada de canal, quero só esse aqui e só para ver jogo. Não quero ver programa de blá, 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 porque tem também esse dilema. Né? O debate esportivo ele é muito importante e ele acrescenta. Mas você não pode ter programas de debate esportivo de 3 horas na televisão. Isso não existe. O cara, para ser relevante nos comentários dele durante 3 horas, ele tem que ter visto, no mínimo, 12 horas de futebol no dia anterior. Se ele não viu pelo menos uns 6 jogos para ele analisar, ele não vai ter relevância mínima para segurar 3 horas. Porque aí o que vai ter? Muito achismo, muito chute, muita cagação de regra, cagação de goma, muita embromação. E o cara que está em casa não é burro, ele está olhando e está vendo isso. Né? O canal que eu trabalhei, que o Tirone trabalhou também, ele passou por uma transformação de apostar muito nesse formato e as pessoas ficaram de saco cheio. Né? Era telejornal, bifinho, 3 horas na cabeça de blá, 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 de conversa. Por mais que o cara ame futebol, ninguém aguenta isso. Você tem que ter uma programação variada. E o pior, acaba um, aí começa outro, que é a mesma coisa com outras pessoas falando. Né? Pois é, enfim. Então, mesmo em quinta-feira e segunda, que são os dias que tem mais assunto para falar, mesmo nesses dias, se você acompanhar a programação do dia todo, é repetitivo, né? É bastante repetitivo. Não, é mais chato que dançar com a irmã no baile. É insuportável. Mas estou curioso também para saber o que o Tirone pode falar disso para a gente. Então, Dudu, acho que você foi nos pontos assim perfeitos, assim, né? Não podia esperar outra coisa de você. Acho que é isso mesmo. Eu acho que a televisão não vai acabar. Eu acho que o grande drama de qualquer meio de comunicação e qualquer marca é o cuidado que ele tem que ter para não se tornar irrelevante. Eu acho que essa é a grande questão. O rádio, algumas rádios pelo menos, não se tornaram irrelevantes, porque ainda tem muita prestação de serviço, porque ainda tem muita rádio que faz bom jornalismo,
porque tem a instantaneidade que o Dudu falou. Eu acho que isso vale para as TVs. Eu acho que as pessoas vão parar de ver TV, sobretudo TV esportiva, quando entender que aquilo lá é irrelevante. Fala assim, bom, isso aqui, meu... O cara fala assim, vamos agora discutir como seria o Corinthians se o Neymar tivesse jogado no Corinthians. Bom, e aí, gente? Isso não aconteceu, não teve perto de acontecer, por que a gente está discutindo uma idiotice dessa? Né? Que é o tipo de debate hoje que muitas vezes tem na TV esportiva. Eu acho que isso, quando o cara começar a sacar, bom, isso aqui para eu ver essa coisa irrelevante aqui, eu não vou pagar a TV a cabo para ver isso. Eu vou pagar para ver jogo. Aí sim, vou pagar canal, vou pagar serviço de streaming. E acho que nesse aspecto o esporte tem uma, entre aspas, vantagem, que ele foge um pouco dessa história que o Dudu falou, de você ser escravo da grade. Porque você vai ser escravo da hora que seu time jogar. Isso você vai. Se o time for jogar 10 da noite, você tiver que acordar às 5 da manhã no dia seguinte, você vai ver. Esse é o evento que você não pode deixar, não, vou ver depois, vou ficar em silêncio aqui na minha casa, não vou ouvir rojão na rua para não saber o resultado, e vou ver depois. Não existe isso. Eu acho que essa é uma vantagem que o esporte tem e que as TVs esportivas podem ter nessa luta por relevância. O evento esportivo, jogo, competição, isso sempre vai ser importante, e digo mais, aonde estiver passando, o cara vai ver. Pode ser no streaming, pode ser no YouTube, pode ser de graça no computador, pode ser na TV aberta, pode ser só na rádio. Está acontecendo agora isso com o Flamengo no Campeonato Carioca. Não passa os jogos do Flamengo. Todo mundo está vendo na rádio. Ou o cara acha um lugar... No Instagram que está transmitindo ao vivo, né? Ou o cara vai ver na rádio. É tão simples quanto isso. Então eu acho isso. E, repito, acho que o risco que TVs correm é o mesmo risco que qualquer outro veículo corre, de se tornar irrelevante. E acho que é curioso, só para terminar, o que está acontecendo nesse momento na crônica esportiva. Nós não temos jogos. E a gente está, todo mundo, ou quase todo mundo, há 30 dias ou mais, desde quando começou esse negócio de isolamento, há 30 dias falando, não, o Romário jogou mais do que o Bebeto. Não, a seleção de 2002, de 2006, era melhor que não sei quem. Não, se você fizer um ranking dos 5 melhores, o Flamengo de 2019, é só isso. E isso nada mais vamos combinar, é muito legal fazer, é divertido e tal, mas como diz o Dudu, uma cagação de regra. Vamos falar, quem que eu acho que é melhor? Eu acho que o Romário era melhor que o Careca. Eu só acho isso, é a minha opinião, né? Só serve para dar polêmica, né? Pelo menos eu não vi, se alguém de todo mundo está vendo aqui viu, me fale. Mas eu não vi uma única grande reportagem do esporte em tempos de pandemia. Como é que está vivendo lá o cara que é o zagueiro central do Tupi de Juiz de Fora? Esse cara está vivendo como? Eu não vi nem, pelo menos eu não vi, pode ser que tenha. Cara, eu vi uma muito boa do pessoal do Rio Grande do Sul a respeito de um menino, filho do Bustos, um colombiano que jogou no Grêmio e no Inter. O menino foi contratado pelo São José, o Zequinha, que joga a Série C do Brasileiro e que tem aquele gramado artificial, né, sintético, que ferve no verão. E esse menino, Bustos, ele está morando no estádio. Então, é o único jogador que, em tempos de confinamento, está tendo contato com a bola. Uma puta história. Achei sensacional. Legal, mas é raro, é o que o Tironi falou, você não vê... E aí tem uma outra coisa que eu acho legal a gente destacar aqui. Essa pluralidade de caminhos para você buscar informação, para ver as coisas do esporte, também acende uma luz. Vou dar um exemplo aqui. Para mim, o jornalista mais relevante que a gente tem, o cara que não podia, de maneira nenhuma, estar fora de um grande jornal que desse para ele condições de buscar mais informações, é o Lúcio de Castro. Perfeito. O Lúcio sozinho, na agência Sportlight, que é o site dele, ele traz notícias que são capazes de mudar a vida do segmento esportivo e do país como um todo, né? Nesse período aí, ele levantou uma história que em qualquer país sério geraria um impeachment,
Bolsonaro, nos tempos de parlamentar, com R$ 1.000 de 1.000 litros, né, numa abastecida. Isso. O Lúcio provando tudo lá, e você não vê repercutir. Ou seja, é muito estranho que quem tem as grandes corporações de mídia na mão feche os olhos para um cara desse. Ô, Esse Dudu, cara não está num grande veículo de mídia, para mim, é sinal que tem algo muito errado acontecendo e não é de hoje. Dudu, Concordo muito. a gente teve numa resenha nossa fantástica aqui, que foi com o gerente de patrocínio do Flamengo. E a gente teve a oportunidade de ouvir dele falando que o azeite royal... João Márcio, Dudu. João Márcio. Só meu padrinho de casamento, só. Ele falou que o azeite royal saiu, né? Ele patrocinava os 4 grandes do Rio, saiu. E aí ele explicando, não tem nenhum motivo factível aí para ele ter saído, porque alimentos estão vendendo tanto quanto ou mais do que vendia antes. E aí a leitura que a gente fez, obviamente que ele não entra nesse mérito, mas a matéria do Lúcio de Castro, na nossa leitura, influencia totalmente na saída do azeite royal do patrocínio dos grandes do Rio, né? Que foi uma matéria fantástica que ele fez também. Se você tem um Ministério Público atuante, se você tem gente querendo ir atrás do que está errado, com essa matéria do Lúcio na mão, você tem um ponto de partida para tirar a limpo, né? Então, é muito louco isso, gente. Ter um cara... O Lúcio de Castro, para mim, é para o jornalismo esportivo o que o Romário é para o futebol. Ele é um cara indomável, tem o jeitão dele, é um cara que, no dia a dia, você tem que ter a manha de saber levar, é um cara de muita personalidade, é um cara que bate de frente, mas ele ganha os jogos, ele resolve, ele traz a grande matéria, ele traz o furo. E, a gente não vê nos principais jornais, nas grandes emissoras, nada parecido com o que ele vem produzindo. E não faz sentido, porque ele é um cara sozinho trabalhando. Essas grandes corporações de mídia têm equipes infinitas e não sai nada, cara. É muito louco isso. Impressionante. Outro dia num podcast, ele falou uma coisa que, para mim, eu não tinha me ligado nisso, e compreendo. O Lúcio é um cara muito atento a essas coisas, e eu não tinha percebido mesmo. Ele falou, como é possível que nos tempos que a gente viveu nos últimos anos, com a questão do petrolão e não sei o que lá tal, os grandes jornais ou revistas ou TVs tal não terem criado um núcleo de jornalismo investigativo para fazer só isso. Agora esses caras aqui, são 10 caras que esses caras só vão cuidar desse negócio. Que é diferente de ir na porta do Ministério Público e esperar vazar uma notícia lá. É apurar, é fazer jornalismo, outro tipo de jornalismo. E ninguém fez isso. Toda a história do petrolão foi calcado em nenhuma reportagem, só em vazamento do Ministério Público. Fato. É isso aí. Difícil, né? E aí, entrando nesse jornalismo esportivo, né? Essa mídia que cobre futebol, com essas mudanças todas que vocês falaram, como que vocês acham que vai mudar a relação torcedor-clube? Enfim, porque o que a gente percebe? A gente tinha antigamente meio que um monopólio, né? Você tinha a Globo ali, Bandeirantes, enfim, 4, 5 players, né? Como disse o Dudu aí, que comandavam o negócio. E aí, dessa forma, eles tinham um certo poder sobre o clube e o jogador para que a imagem do clube e do jogador fosse valorizada e ganhasse um patrocínio e tudo mais. Você vê hoje os clubes dando pouquíssima, ou pelo menos muito menos relevância do que dava antes, aos canais de televisão, né? Então, antes eles tinham força para marcar exclusiva, enfim, né? E hoje, cada vez mais a gente vê a mídia nichada, né? Você tem o canal do YouTube que cobre Flamengo, você tem o canal do YouTube que cobre São Paulo, enfim. Dessa forma, nichado desse jeito, isso vai gerar uma mudança muito grande na forma do torcedor enxergar o próprio clube e até mesmo o jogador, enfim, como é que você... Né? Porque o jogador hoje ele tem todo um preparo, uma equipe,
Como é que você vê isso, Tirone? Eu acho que é o seguinte, eu vou aqui legislar em causa própria, acho que o Dudu também vai, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o jornalismo esportivo, ele não é desnecessário. O jornalismo, bom jornalismo. Como não é o jornalismo político, econômico, isso o jornalismo profissional. Jornalismo feito por profissionais que sabem o que é o jornalismo. Então, onde é que eu quero chegar? Mesmo o torcedor, ou pelo menos os mais espertos e mais inteligentes, eles não podem abrir mão de um jornalismo independente. No seguinte sentido, se não existisse o jornalismo independente, vamos pensar assim, quem que ia descobrir tudo o que aconteceu no Cruzeiro? Era o Altair lá que ia chegar e falar: oi, pessoal, o time está quebrado. Aqui a gente vai para a segunda divisão porque nós estamos quebrados. Não, é um jornalismo independente que vai produzir isso. Se amanhã alguém descobrir que, na verdade, o Flamengo não está nadando em dinheiro assim, que o buraco é mais embaixo, não sei o quê, vai ser quem? Vai ser a assessoria do Flamengo que vai levar isso a público? Não, não é. É o jornalismo independente. Então, eu acho que o torcedor pode até achar muito legal ele se informar pelo canal oficial do clube, tudo muito bacana, isso tudo é muito legal. Mas na hora que as coisas não vão bem, não é ali que ele vai encontrar as coisas. Não, ali ele vai ser o tempo todo iludido. Na parte boa, quando o clube está indo bem, e ali tem um pouco de magia, tem tudo mais. Mas na parte ruim, ali ele não vai encontrar notícia. É isso, ele vai ter no canal oficial do clube um instrumento de divulgação, sim, mas não de informação, né? O jornalista que vai cobrir o clube na sua parte política, no seu treino, no dia a dia, ele tem a liberdade de falar: ih, rapaz, ó, Jorge Jesus bateu boca com o Vitinho ali, hein? Cacetada. Isso você não vai ver na Flá TV, você vai ver num Globo, vai ver em algum outro jornal, algum outro veículo independente que cubra o Flamengo, vai falar: ó, teve uma treta do Jorge Jesus com o Vitinho no treino, difícil do Vitinho ser usado, coisas do tipo, né? A isenção de um canal oficial é zero. Você vai ter ali alguém que, igual o dia de transmissão, quando a Flá TV faz, o narrador e o comentarista torcem, e não vejo nenhum problema nisso, né? Eles estão entregando exatamente aquilo que o cara que liga quer. Ele quer ver alguém torcendo, empurrando o time dele, e é legítimo. Tem várias maneiras de você contar uma mesma história. Mas não é todo mundo que vai curtir ver uma transmissão assim, né? Tem o cara que não gosta de gritaria, né? Tem narrador que na hora de bater o lateral parece que o cara está tendo um orgasmo. Isso, quando eu estou assistindo, me irrita profundamente. Tem gente que gosta, mas aí é gosto, entendeu? Cada um pode ir por um lado, cada um pode ver o jogo da maneira que mais lhe convier, da maneira que ele mais curtir. Agora, ter a informação de qualidade isenta, livre dessa carga, porque também tem, Tirone já cobriu o clube no dia a dia, sabe como é. Se você manda uma pauta porrada para cima do clube, revela alguma coisa de bastidor que eles não queriam que escapasse, você sofre represália, você sofre retaliação, os caras param de falar contigo, você fica meio de escanteio até que haja uma conversa. Se você tem uma chefia de redação que te banque, o cara vai procurar a assessoria do clube e fala: porra, o que está acontecendo aí? Vocês não estão falando com o cara. História, não, mas ele divulgou isso. Não, mas é verdade. Então, tem esses embates, isso é natural e isso é do jogo. Só que, quando eu comecei no jornalismo, Rádio Solar, ali do final dos anos 90, a diferença de acesso. Acabou o Flamengo e Cruzeiro, 2-0 Brasileirão de 97, um gol de Evandro Chaveirinho, lembra dele, irmão? Hoje é frentista na cidade de Bicas. E o outro gol do Renato Gaúcho. Então, acabou o jogo, abria o vestiário, você chegava e entrevistava quem você quisesse. Não tinha banner, não tinha sala de imprensa, você ficava ali umas 2 horas rodando, entrevista o Beto Júnior Baiano e não sei quem, e vai no Autuori, vai no Iranildo, vai não sei quê. E hoje em dia não, você vai falar com um fulano que vai dar ali a coletiva, talvez você vai pegar alguém na zona mista ali, no dia a dia do clube é isso, depois do treino vai falar fulano, na sexta o treinador fala. Isso é horrível, cara. Claro que tem uma questão de organização, claro que hoje são muito mais veículos, então seria difícil atender todo mundo, tem a questão logística,
mas a qualidade das reportagens que a gente lê, que a gente assiste, caiu de uma maneira absurda. Por quê? Porque não chega essa liberdade que falta, acaba representando um discurso padronizado, que é exatamente o que o clube quer. Hoje o clube quer que vocês mostrem fulano, que foi um cara recém-contratado, blá, 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 e assim vai. Vamos botar esse cara para falar porque fulano brigou com o treinador, então não vamos deixar o cara exposto. Ou, o cara está pedindo aumento na imprensa, não vamos deixar esse cara dar entrevista. Então, essas relações mudaram muito. E esses canais próprios não ajudam em nada na informação do torcedor. É legal para aquele cara que se ufana, para aquele cara que gosta de tirar onda com o adversário e tal. Mas para o cara que quer saber a real do clube dele, não serve para muita coisa. Pois é, porque assim, tem duas possibilidades. Você tem o canal do clube mesmo, né? Igual vocês citaram aí, tem a Flá TV e todos os demais clubes, creio que caminham para o mesmo. Não sei se todos têm, mas a maioria acredito que sim. E tem os canais de YouTube de pessoas que cobrem especificamente aquele clube. Então, você tem o canal que só fala do São Paulo, o canal que só fala do Palmeiras. Sim. Né? E eu acho, a leitura que eu faço, os poucos que eu já vi, que eu já acompanhei, que eles partem muito para uma ideia parecida pela represália que você falou. Porque o que acontece? Como ele tem menos força, a maneira que ele consegue de ter acesso a mais informações, ao dia a dia dos treinos e tudo, é sendo alguém que acaba não noticiando coisas polêmicas, acaba segurando um pouco mais a informação para que ele não perca essa abertura, né? Acaba virando meio que um jornalismo exaltação, né, Tirone? Exatamente. Quer dizer, não é jornalismo exaltação porque não é jornalismo, né? Acaba virando uma exaltação. Isso, exatamente. É um canal não oficial como se fosse oficial. Mas tão aí, assim, quanto. aí nós estamos falando de uma outra coisa, né, Dudu? Nós não estamos falando de jornalismo. E eu acho que... Mas tem alguns que são de jornalistas, Tirone, assim. Sim, mas são jornalistas que não estão praticando jornalismo. Esse é o ponto, né? E tudo bem, se o cara quer ser outra coisa, não há nenhum problema nisso. O cara pode fazer. Mas, assim, eu acho que a coisa mais cruel, Dudu e pessoal, para o jornalista é pessoas que podem até ser jornalistas, mas que não fazem jornalismo, mas que se colocam como jornalista. Então, a gente acaba entrando no mesmo lugar, debaixo do mesmo guarda-chuva, sendo que fazemos coisas diferentes, né? Mal comparando, você fala assim, olha, o Congresso Nacional tem que fechar, porque lá todo mundo é ladrão. Provavelmente nem todo mundo é ladrão. Mas você acaba ficando num guarda-chuva como se você fosse a mesma coisa. Sim. Esse é o problema. E aí, eu acho que isso vai muito de não confundir as coisas, né? Eu entendo que o futebol ser visto como entretenimento não é um problema. Então, você ter pessoas que encaram dessa forma, tudo bem, mas é o que o Tirone falou. O problema é quando você tem pessoas se vendendo como jornalistas, fazendo apenas um entretenimento, né? Isso gera uma confusão na cabeça do torcedor, creio eu. E aí, qual a leitura de vocês nisso? Porque eu acho que nos últimos 5 anos isso potencializou assim, muito, né? De trazer pessoas para falar de futebol, comentar futebol, que não são jornalistas, para ter mais uma cara de entretenimento, com bom humor e tudo. Então, você tem muito ex-jogador, você tem uma meninada nova que chegou fazendo... O YouTube está bem cheio disso e tudo. Como que é a visão de vocês sobre isso, essa mudança aí? Vai você, Tirone. Então, é um pouco que eu... Completando um pouco o que eu falei, eu não vejo nenhum problema de você trabalhar com o esporte, fazendo entretenimento, mas deixando claro qual que é o seu papel, né? Então, cara, e sobretudo na internet, você tem uma cacetada de gente, umas melhores, outras piores, que fazem isso, fazem humor legal, interessante de se ver e tudo mais, tal. Mas é o que eu tô falando, isso não é o jornalismo.
Você não pode classificar isso como sendo jornalismo. Acho que jornalismo é uma outra coisa. Jornalismo é o que algumas TVs fazem, alguns jornais fazem, algumas pessoas, como o Lúcio de Castro, por exemplo, independentes fazem. O Mauro César, por exemplo. O Mauro César tem um canal no YouTube que é um sucesso, ele bomba, e ele essencialmente está fazendo jornalismo ali. Fala de todos os clubes, fala mais de um, fala menos de outro, não interessa, mas ele está essencialmente, você está olhando ali e está falando, esse cara está fazendo jornalismo. Eu acho que a questão é essa. Claro que aumentou, né? Como a gente falou no começo da conversa, se teve uma pulverização de lugares que você pode falar de futebol, era natural que isso fosse acontecer, né? Você não está dentro de uma televisão que você precisa estar lá com a camisa, o microfone de lapela, falando de uma maneira formal e tal. Você pode fazer outro tipo de conteúdo. Mas na internet você encontra conteúdos que são jornalísticos e conteúdos que são de entretenimento. Acho que uma grande questão que aconteceu no Brasil, e eu confesso, não sei se aconteceu em outras partes do mundo, é que partiu da detentora da maior parte dos direitos e da detentora de boa parte do poder do futebol brasileiro e do esporte, tentar tratar as duas coisas como uma coisa só, que foi a Globo, com aquela questão quando surgiu lá o Thiago Leifert fazendo coisas mais bem-humoradas e tudo mais. E estamos falando de um cara que é jornalista, por um acaso, mas que em determinados momentos não estava praticando jornalismo, certo? Como agora, ele é o apresentador do Big Brother. Ele não tem nada a ver com jornalismo. E partiu da TV Globo, com o poder que ela tem ainda, misturar essas coisas. E tratar essas coisas de uma maneira como se tudo fosse igual. E não são. E isso é ruim. Isso é ruim para os dois lados. É ruim para quem quer fazer entretenimento sem se preocupar com jornalismo e é ruim para quem quer ser jornalista. É ruim para todo mundo. Não, e isso aí vem, para mim, desde o tempo quando o Milton Neves chegou na televisão. E o pessoal dava porrada, aquele monte de merchan, aquele monte de coisa. Na minha cabeça, eu nunca fiquei indignado com o Milton Neves. Na minha cabeça era muito claro assim. O que ele faz não é jornalismo esportivo, embora ele se diga jornalista. O que ele faz é entretenimento esportivo. Uhum. É uma outra categoria, uma outra coisa. E tudo bem, cada um conta a sua história de um jeito, mas o que o Tironi destaca, e eu acho também, é que você não pode fundir entretenimento e jornalismo no esporte para ouvir pérolas do tipo: como é que foi, Tironi? Futebol e política são coisas que não se misturam. Foi ele o autor dessa pérola, né? Quem falou isso foi o Parreira, né? O Parreira falou isso e o Thiago Leifert soltou uma... Se não for com essas mesmas palavras, porra, sabe? Como não, né, cara? Como não? Como não? Cara? O futebol brasileiro está no jeito que está muito por causa desses arranjos políticos que vêm lá de João Avelange. Faz muito tempo, né? Botou o genro e ficou essa mamata, essa roubalheira anos e anos e anos. Aí o genro saiu, mas deixou, né, sua cria por lá. Teve Marco Polo, teve Marim, agora tem o Caboclo, que é farinha do mesmo saco. É o dia da marmota. Todo dia você acorda, é o mesmo problema, a mesma coisa. Então, deixar claro isso. O esporte não é assunto que só jornalista esportivo pode falar, porque no Brasil, todo mundo é especialista de tudo. Hoje todo mundo sabe de coronavírus, mais do que infectologista. Todo mundo entende mais de novela que o Dias Gomes. Enfim, é por aí. Então, separando isso, a gente não sofre, entendeu? Isso que os caras estão fazendo, isso é entretenimento esportivo. Jornalismo esportivo é outro departamento e cada vez mais raro, porque até muitos caras que poderiam ser bons jornalistas esportivos olham e falam: bom, mas se o caminho que está dando certo é esse aqui, de galhofa, de piadinha, é por aqui que eu vou. Então, a gente que faz isso com mais seriedade está virando meio peça de museu mesmo. E aí, você citou o Milton Neves, e aí eu queria aproveitar para ver uma análise de vocês sobre a seguinte situação. Como o Tironi falou, nesse momento que não está faltando a comparação de quem foi melhor, acho que nunca se perguntou tanto sobre quem é melhor, Romário ou Ronaldo, né? Eu ouvi isso aí de, sei lá,
10 programas diferentes. E assim, eu tenho uma leitura minha que eu acho que épocas diferentes você fazer essas leituras tem um complicador muito grande que é isso, é a forma que se comunica, né? Eu penso que o Ronaldo foi, que eu me lembro, o Ronaldo foi o primeiro cara que soube usar muito bem a comunicação, o marketing, enfim. Né? Ele é um cara que soube usar isso em favor dele, né? Coisa que o Romário, na época dele, usava contra ele, né? E eu vi o Milton Neves dando uma entrevista uma vez falando isso, que tem jogador que ganha metade do que poderia ganhar porque não sabe usar a imagem, né? Na época ele cita até o Vanderlei, goleiro do Santos, enfim. E eu acho que isso faz muito sentido. Tem jogador que se vende melhor, né? Ele não só joga bem, mas ele vende aquilo que ele faz. E isso sempre dependeu muito da TV. Sempre dependeu muito da TV e dos meios de comunicação. E hoje eu enxergo que, com as redes sociais, o jogador ele tem um canal direto com o torcedor que, se ele usar bem, isso vai dar um efeito muito bacana nesse sentido, né? Eu acredito muito que, para um time hoje, contratar um jogador que tem lá milhões de seguidores e tal, então é um jogador que vai dar barulho, vai dar marketing, enfim. É diferente de contratar um cara que tem 100 mil seguidores, né? Vocês acham que essa relação da mídia com os jogadores, ela deu uma dificultada a partir do momento que o jogador consegue fazer esse contato direto com o público, com os torcedores? O que vocês acham? Cara, eu acho que não são coisas que tenham a ver diretamente, não. Porque, a exemplo do que a gente falava aqui do Big Brother, se o cara estiver na televisão, o número de seguidores dele vai aumentar. Então, ele não pode ficar um cara restrito a mídias sociais. Na minha opinião, né? Ele ainda precisa da TV, a TV ainda é o veículo mais nobre, digamos assim, o mais procurado, o que ainda é mais visto e o que repercute mais. Igual aquela coisa, tem o Whindersson da vida. Eu demorei séculos para saber quem que era o Whindersson. Aí, pô, mas como você não sabe quem é o Whindersson, cara? Você é maluco, analfabeto? Eu nunca vi esse cara, não sei quem é. Aí parei, vi, assisti. O Felipe Neto, a mesma coisa, eu nunca tinha ouvido falar do cara. Parei para ver, para entender o fenômeno, para saber o que a molecada está consumindo e tal. Vi mérito, acho legal, acho bacana o que eles fazem. Tem coisas legais, não é tudo que eu gosto, mas tem coisas legais ali. E esse caso da mídia que você falava, algum dos nossos participantes citou aqui o Rivaldo. Para mim, o Rivaldo é clássico. O Ronaldo não foi nem o melhor jogador da Copa de 2002 para mim. Para mim, o Rivaldo jogou muito mais do que ele. E o único pecado do Rivaldo, e ainda assim ele conseguiu ser o melhor do mundo, eleito pela FIFA. O Rivaldo não serve para vender sucrilhos. O Rivaldo não tem carisma. O Rivaldo é calado, é na dele. Mas, meu amigo, o que o Rivaldo jogou de bola é um absurdo, 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 monstro. Só que não servia para vender sucrilhos. Então, por exemplo, Kaká. Kaká foi um cara que teve muitos momentos legais. O Kaká, para mim, não está na mesma prateleira do Rivaldo. De jeito nenhum. O Rivaldo jogou 1000 vezes mais do que o Kaká, foi muito mais importante do que o Kaká. Então, assim, essa parte midiática, ela pesa muito no que vai acontecer com a carreira do jogador, né? E passa pela televisão. Agora, essa história do cara fazer a carreira dele só por mídia social, não, eu não quero dar entrevista para ninguém. Se eu quiser falar com o meu público, eu falo por aqui. O Neymar é muito assim, né? O Neymar, ele usa muito os canais dele. Quando teve o lance da acusação de estupro, eu acho que ele chegou a falar com o Fantástico, se eu não me lembro, mas falou com algum desses programas de TV aberta aí, não lembro qual agora. Acho que foi, não sei se foi no programa da Band, sei lá, agora eu não vou lembrar qual que foi. Mas ele é um cara que julga que esse contato direto com os fãs é bacana, resolve. Só que tem muita gente que não gosta dele e não segue ele. Então, se ele falar só com quem ele gosta dele, a galera que não curte, que não segue, não vai ficar sabendo o lado dele da história, né? Então, tem tudo isso aí para botar na balança. Mas, ô Dudu, não sei se você percebe isso, mas o Tirone, eu acredito que participou de alguns bate-bola lá que faziam.
muitas vezes o Neymar usava a rede social dele para comunicar algo e depois a imprensa debatia aquilo que ele falou na rede social dele, uma vez que não tinha uma entrevista direta com ele. Né? Eu acho que o Tirone já deve ter passado por isso algumas vezes, porque o bate-bola fazia isso muitas vezes. Né? O Neymar fazia uma postagem, virava a pauta do bate-bola. Ele é um caso à parte, né, Tirone? Parece que tem uma editoria Neymar, né? Hoje Neymar teve unha encravada. Hoje Neymar está com um pelo encravado no sovaco. E por aí vai, né? O Arnaldo que gosta, né, Tirone? O Arnaldo não gosta do Neymar, mas tem muita gente que não gosta dele. Mas é curioso, porque o Neymar é engraçado, né? Porque ele está falando sobre imagem. O Neymar tem isso, né? Até porque, assim, o Neymar não fala com ninguém. Porque também, sinceramente, as entrevistas do Neymar são ruins. Ele normalmente não fala nada de muito interessante. Ele não é em entrevista, ele não é uma figura exatamente interessante. Ele é uma figura muito... tudo que ele faz repercute, mas ele não não dá grandes declarações, ele não é um cara de boas palavras, assim. O Ronaldinho Gaúcho é um pouco assim. Ele nunca deu uma entrevista que fosse boa, o Ronaldinho Gaúcho, diferentemente do Romário, por exemplo. Até mesmo o Ronaldo, que acho que conseguem falar um pouco mais. O Romário mais do que dos dois, porque é mais corajoso, mais desbocado. Agora, essa história da imagem também, ela é um pouco um castelo de cartas, né? Porque o cara não vai conseguir se garantir apenas com a imagem. E acho que o Neymar é um bom exemplo disso, né? O Neymar hoje, para a torcida brasileira, ele está devendo, né? A torcida brasileira espera mais dele. Então, ele é um cara que foi muito criticado na Copa de 2018, com a negócio de cai-cai, não sei o quê, depois com essa questão, essa acusação de estupro. Hoje, muita gente, é claro, gosta muito do Neymar, mas o Neymar tem uma imagem que é controversa. Ele não é um cara inatacável, que todo mundo acha muito bacana, todo mundo acha ele muito marrento. Então tem isso também, né, dessa questão da imagem do jogador. Rafa, só para te avisar aqui, 5h30 eu tenho que sair para um outro compromisso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma parada que quiser mandar, estou às ordens aqui. Eu também estou nessa, Dudu. Show. Aliás, então, vamos fazer isso. Eu vou fechar com o último detalhe aqui, só para vocês bate-pronto falar. Com essa questão que a gente está falando aqui de distanciamento, o que vocês acham que a gente precisaria fazer, né? O que o futebol brasileiro precisa fazer para reaproximar a seleção do torcedor? Rapaz, eu acho isso impossível. A imagem está muito associada. A camisa amarela virou um símbolo de uma coisa péssima. E o fato dos caras estarem jogando fora do Brasil, não tem mais aquela coisa do cara ver o jogador do time dele na seleção. Talvez isso mude um pouco agora com o Flamengo, né? Com a base que o Flamengo tem hoje, pode ser que isso acabe sendo aproveitado pelo Tite, se o Tite for inteligente nesse sentido de pegar uma base para partir, né? Mas eu não vejo muito o que fazer, não. Teria que jogar mais aqui, botar uns preços mais acessíveis para a galera chegar junto, fazer com que a seleção brasileira não seja um produto de elite. Isso aí, essa pergunta vale um outro papo inteiro. Vou passar para o Tirone. Eu concordo. Eu acho que algumas coisas. O Brasil precisa jogar no Brasil e a preços baratos. Hoje, a maior parte ou boa parte da torcida dos clubes brasileiros não conseguem ver o seu clube no estádio porque os ingressos são muito caros. Podia caber a seleção brasileira fazer o papel de, olha, a seleção brasileira vai ter ingresso popular, vai encher o estádio e vai jogar no Brasil. Eu acho que esse era um ponto que para mim era fundamental, para você reaproximar a torcida da seleção. Concordo muito com o Dudu. Os símbolos da seleção hoje eles são muito manchados. A seleção brasileira é associada à CBF, associada a determinado direcionamento político, e isso é muito ruim. Então essas duas questões para mim são fundamentais. Eu acho que aí é uma outra coisa. Eu acho que do jeito que é o calendário hoje, a seleção é um pé no saco. Ela atrapalha o Flamengo, ela atrapalha o São Paulo, ela atrapalha o Corinthians, porque tem convocação e leva os seus times seus jogadores para jogar na seleção. A seleção quase virou uma inimiga do torcedor por conta dessas coisas. Verdade.
Mersim, abre aí para você fazer sua pergunta. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Tirone. Tarde. Dudu, a gente já se encontrou algumas vezes aí em jogos do Tupi. Eu sou um daqueles 150 caras que você fala, entendeu? A gente já encontrou num aniversário em Miraí uma vez, temos parentes em comum aí. Tirone, gostaria de parabenizar pelo poste de bola. Fantástico o programa, eu escuto sempre. Eu queria uma opinião sobre vocês sobre a questão da tragédia do Ninho, sabe? Eu não vou entrar em mérito, eu não gosto de entrar em mérito de valor de indenização, mas na minha opinião, assim, eu acho que a diretoria ela trata muito mal a questão do, sei lá, de abraçar as famílias. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. A condução do episódio foi péssima, cara. Abração, obrigado pela pergunta. Como eu falei já nesse papo, eu acho que a diretoria do Flamengo é uma diretoria que está mais preocupada com planilhas do que com pessoas. Claro que você vai ter um ou outro advogado de vítima que vai querer meter a faca, que vai pedir um valor absurdo, mas a condução tinha que ter sido melhor desde o começo. Desde o começo. E essa pressa, esse movimento de querer voltar antes da gente ter uma realidade segura também me mostra que as pessoas não estão em primeiro lugar lá para eles, não. Então, esse é um ponto que acho que o Flamengo tinha que rever para amanhã. Porque toda a linda imagem que esse time está construindo em campo pode ir por água abaixo por conta da inabilidade e da falta de humanidade dos dirigentes do Flamengo. Com certeza, também acho isso. Eu concordo totalmente com o Dudu. Acho que essa diretoria que que transformou o Flamengo em um clube que estava todo encalacrado com dívida no maior vencedor do Brasil e um time do ponto de vista financeiro e esportivo em outro patamar, como disse os próprios flamenguistas. Na condução dessas coisas um pouco mais humanas, eu acho que é uma tragédia. E a gente está extrapolando um pouco o futebol, né? A gente está vivendo um momento em que a humanidade e o fato de ser humano, de a gente demonstrar humanidade vai ser tão importante, né? A gente não pode mais conviver achando que tudo vai se resolver com planilha e com balanço financeiro e com não sei o quê. Acho que tem coisas mais importantes que isso. E nesse aspecto, a diretoria do Flamengo realmente é o calcanhar de Aquiles dessa diretoria do Flamengo. É aquilo que pode manchar tudo que o Flamengo tem feito de sensacional no futebol. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Mersim. Um abraço aí. Valeu. José, manda ver. Opa, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Tirone, Dudu, parabéns pela carreira. Posse de bola, não perco um. Eu queria deixar uma perguntinha aqui para a gente refletir um pouquinho. A partir da década de 70, eu acredito, o futebol começou um processo de profissionalização. Concomitante a isso, a expansão da TV, a expansão da imprensa. Nesse sentido, o futebol passou a ser um grande negócio. E passou a ser importante os times de massa, a seleção ganhar, independente da forma. Independente da forma, porque por negócio era importante o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Inter, Atlético, a seleção vencer. E a imprensa vender isso. Qual o papel da imprensa na queda do nosso futebol? Se é que a imprensa tem culpa. O que vocês acreditam? Um abraço. Valeu, Josélio. Josélio do Galatasaray, Josélio Drogba. Olha aqui, gente, essa questão da imprensa, se ela tem, todo mundo tem um pouquinho de culpa, sim. Né? A gente não pode botar só culpa em dirigente, só culpa em jogador. O fato da gente ter uma imprensa muitas vezes despreparada para questionar, para levantar questões. Quando a gente tem uma imprensa esportiva que não está preparada para ter um Lúcio de Castro nos principais veículos, tem coisa errada aí. Né? Tem muita coisa a melhorar, porque quem busca, quem questiona, quem levanta as grandes questões e fica de fora, é sinal de que aquela imprensa água de salsicha muitas vezes é o que as grandes corporações estão procurando. Né? Os grandes grupos de mídia querem aquela coisa mais água de salsicha mesmo, entendeu? Que não incomoda, que não atrapalha.
que não questiona, que não vai para cima, porque tudo é um jogo de poder. O Tironi falou aqui do Mauro, que tem um posicionamento que eu admiro profundamente, é um amigo querido. O Mauro sempre questionou muito a seleção brasileira, na era Dunga, no tempo do Filipão, sempre foi um cara de fazer as perguntas que tinham que ser feitas. E, do outro lado, CBF, o pessoal o via não como jornalista, mas como um inimigo, como um cara a ser combatido, porque ele perguntava coisas que eram fatos, coisas que eram verdade. Então, se a gente tem uma imprensa que combate pouco, a gente é um pouco culpado também da gente ter essa queda da qualidade, porque o questionamento faz a gente crescer em todos os sentidos sempre. E a imprensa brasileira, eu acho que a culpa dela reside no fato dela não questionar o tanto que ela deveria questionar. É a minha opinião sobre isso. Dudu, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Volta naquilo que a gente já conversou um pouco aqui, e a gente colocar debaixo de um guarda-chuva toda a imprensa. Existem várias imprensas, né? Existe a imprensa ufanista, que faz isso que você falou, que não exige jogo, exige que o Brasil vença, precisa ser ufanista, precisa ser assim. E tem a outra, tem uma parte da imprensa que sempre foi muito crítica e apanhou bastante por causa disso, né? Apanhou muito. Que é uma cara mais que apanhou mais do que o Zé Trajano, que é um cara muito crítico ao nível de futebol praticado por seleções do Brasil, pelo Brasil, e que apanha demais quando o Brasil vence. Lá, tá vendo? O cara não sabe nada, é mal-humorado, é não sei o quê. Eu acho que teve uma parte da imprensa brasileira que sempre fez o papel de ser a imprensa, de ser crítica, de apontar coisas erradas, de ver muitas vezes o lado ruim da coisa, e acho que isso é um pouco a função da imprensa também, porque a imprensa como diria Milor Fernandes, né? A imprensa a imprensa é a oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Você tem que sempre ter um lado crítico, tem que ser assim. Então, eu acho que não dá para colocar todo mundo no mesmo guarda-chuva, mas concordo muito com você com relação a uma boa parte da imprensa que sempre fechou os olhos para a qualidade, sempre enaltecendo apenas a vitória. E aí, quando veio o 7-1, ficou meio boquiaberto e está assim até hoje. Obrigado. Valeu, José. Estamos chegando no fim. O Luiz Guilherme vai fazer uma pergunta aí. Isso é. Boa tarde a todos aí, Tironi e Monsanto. Monsanto, nós já se encontramos algumas vezes lá na casa do Flávio Tadashi e da Vânia. Opa, que prazer. Você trabalha com o meu irmão lá na TV Panorama, o Alexandre, né? Gênio da edição, craque. Isso. Mas, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acham que hoje a tendência é os clubes, igualzinho o Flamengo ele revela o jogador e vende. Isso aí acho que é a maior fonte de renda hoje que um time ele pode ter, né? Eu queria saber se o caminho é revelar jogador e vender novo. E outra coisa que eu queria destacar que vocês falaram, hein, tem um trabalho do Lúcio de Castro muito bom que ele fala sobre ditadura e futebol, né? Quem fala que política e futebol não tem nada a ver, assista esse documentário dele que ele viaja a América do Sul toda falando sobre Memórias do Chumbo. Trabalho desse, né? Inclusive, o Uruguai começou a cair a ditadura lá depois daquele jogo de 81, mundialito, que o Brasil perdeu de 2-1 pro Uruguai. Tá bom? Essa é a minha pergunta aí. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Grande Luiz, beijão para você, mandar um abração para o Alexandre também. Essa série do Lúcio se chama Memórias de Chumbo. Todo mundo que ainda não viu pode procurar no YouTube, que é super educativo. Ele vai para Argentina, Uruguai, Chile e faz um episódio aqui no Brasil. São 4 episódios e, para concluir, a locução desse espetáculo é do brilhante Luiz Alberto Volpi, que nos deixou esse ano, um gênio da locução, um craque do jornalismo. Cada clube de futebol ele vai ter o seu modelo de negócio, né, Luiz? Cada clube vai ter uma ambição, vai ter o seu planejamento estratégico. Para um clube como o Flamengo, esse formato de vender o atleta jovem, ele resolve a balança comercial, resolve ali a questão do superávit. Por quê? Quando você vende um Reinier
quando você vende um Vinícius Júnior, né? Quando você vende um Paquetá, você não está vendendo o jogador, você está vendendo aquilo que ele pode ser no futuro, né? Quando esses clubes grandes vêm buscar aqui no Brasil, o Real Madrid vem pegar, o Milan vem pegar, eles querem pegar esse cara, quando eles pegam com 16, 17, 18, bem novinhos, eles estão investindo no que esse cara pode ser. E muitas vezes eles estão investindo para tirar do grande rival a possibilidade de ter aquele cara. É um jogo de xadrez muito maluco, né? Então é questionável o que eles fazem lá fora, mas do lado do Flamengo, o Reinier, por exemplo, muita gente torceu o nariz, ficou chateado pela venda, mas era o que tinha que ser feito. Era um dinheiro absurdo, muito alto, perto do que a gente não sabe o que ele ia oferecer, se ele teria sequência. O cara lá de fora faz uma aposta que te banca uma temporada, praticamente, de salário, de tudo. Então, no caso do Flamengo, está funcionando. Mas, para isso, você tem que ter uma base que trabalhe muito bem. O Fluminense, por exemplo, tem uma base muito boa, revela muito jogador, mas não consegue fazer com que esse dinheiro resolva os problemas anteriores, né? E não tem também, no Fluminense, uma torcida com o tamanho e o investimento que uma torcida do Flamengo pode dar para o seu clube, né? Comprando, chegando junto. É um clube numa realidade financeira diferente. Então, é um formato que para o Flamengo funciona, para alguns clubes também isso funciona, mas não é para todo mundo, né? Porque às vezes um cara que vai te ajudar em campo, a grana que te oferecem é pouca, você fala, não vou vender, vou segurar o cara, porque o cara vai me dar o resultado em campo, e aí na frente eu vou ter grana para resolver meus problemas. Mas no caso do Flamengo, você vendeu o Reinier, vendeu o Vinícius Júnior, o time performou, teve os mesmos resultados independentes das vendas, é um formato que vale a pena, até porque a base continua revelando muito menino bom. E esse é um modelo que eu acho que se sustenta. Dá para o Flamengo seguir assim por um bom tempo. Eu acho que isso remete um pouco àquela conversa que a gente teve no começo, né? Tem uma diferença do nível de profissionalismo, de dinheiro e de tudo entre o Brasil e a Europa, que não dá para você segurar um jogador que seja da base por muito tempo aqui. Claro que uma coisa mais legal do mundo, e acho que todo torcedor gosta disso, é quando ele vê um jogador seu da base ser campeão, né? Eu acho que, sei lá, você vê o jogador do Flamengo que veio da base agora ser campeão, é muito legal, né? Você fala, pô, esse cara tá aqui no Flamengo, esse cara é flamenguista mesmo, tá com a gente, tudo mais. Mas é uma realidade impossível para os clubes brasileiros, né? Então, acho que vai se perpetuar isso do futebol brasileiro ser um exportador de mão de obra. Até que clubes fiquem mais estruturados. O Flamengo hoje é um clube que, embora venda jogadores novos e tudo mais, é um clube que consegue ainda segurar um pouco mais, ter ofertas melhores para jogadores, porque tem um pouco mais de poder. Vamos lembrar que o caso mais emblemático disso que aconteceu nos últimos anos foi o Neymar no Santos. O Santos segurou o Neymar até os 45 do segundo tempo, até o quanto pôde e tudo mais, e tarará, tá. A pergunta foi vantajoso para o Santos ter feito isso? Esportivamente, eu não tenho dúvida. O Santos foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, formou uma geração ali de jogadores interessantes, mas a hora que veio a conta, a gente vai pagar tanto para o Neymar. Será que o Santos vendeu bem o Neymar do ponto de vista financeiro? Eu acho que não. Eu acho que não conseguiu. E segurou ele, do ponto de vista esportivo, ele segurou até onde ele conseguiu. Né? É verdade. Bom, vamos finalizar então, já agradecer aí a presença da dupla de Eduardos, né? Valeu. O pessoal está pedindo no chat aqui, se vocês conseguirem vai ser bem legal. Nas considerações finais, se vocês tiverem alguma resenha bacana de bastidor para contar para a gente aí, vai ser bem legal. Então vamos nas considerações finais dos dois e vamos ouvir alguma resenha bacana aí. Puta, resenha de bastidor, hein? Assim, no susto é difícil de lembrar, né, Tirone? Difícil, eu tô pensando. Por isso que eu deixei para você antes, para ver se você lembrava alguma. Deixa eu ver se eu lembro alguma história aqui publicável, né? Tem as impublicáveis também, né? Aqui pode, pô.
Pode nada, rapaz. Pode nada, que vai pro YouTube depois. Estou tentando lembrar aqui, cara, alguma história legal. Ah, tem uma boa. Um dia desse eu estava com o Trajano, na época a gente fazia o pontapé inicial, às vezes no Rio também, né? E aí a gente acabou de gravar ali na Rua Rio Branco, na Avenida Rio Branco, a gente desceu para almoçar. Aí, de repente, uma senhora encosta e fala assim: "Você é o Erasmo Carlos, não é?" Aí ele assim: "Não, não sou o Erasmo." "Ah, você é o tremendão, sim, fala a verdade." Ele: tá bom, você me descobriu, me dá aqui para eu te dar o autógrafo." Aí autografou e foi embora. Muito bom. Pior que parece mesmo. Cara, eu estou tentando lembrar alguma resenha boa. Talvez vocês não vão se lembrar, ou talvez você não tenha, o pessoal de Minas talvez não saiba o tamanho dessa figura que eu vou falar, mas isso aconteceu outro dia. Eu estava indo num jogo, São Paulo e Corinthians, eu acho, no Morumbi, e eu estava com o Arnaldo, meu parceiro, e mais umas pessoas e tudo mais. E como a gente tem nosso canal no YouTube e tal, não sei o quê, então, de certa forma, tem muito torcedor que reconhece a gente, né? E a gente estava saindo do jogo, a gente ia na arquibancada, estava saindo, e aí a gente estava andando assim, e aí chegou uns caras e falou: "Pô, e aí, tudo bem? Posso tirar uma foto?" Aquele papo, né? A gente, claro, pode, não sei o quê. Aí estava passando um senhorzinho, saindo assim também do estádio, estava saindo das cabines da imprensa, um senhorzinho. Aí os caras: ô tio, tira a foto aqui pra gente. E o cara era nada menos que o Zé Silvério, cara. Que para quem mora em São Paulo, que para quem mora em São Paulo, depois do Osmar Santos, talvez é o maior narrador de São Paulo dos anos 80 para cá. É um narrador Seria o José Carlos Araújo, para quem está aí no Juiz de Fora. Na hora que você falou que o pessoal de Minas não ia conhecer, na mesma hora veio na minha cabeça o Zé Silvério. Falei, vai ser alguma coisa do Zé Silvério. Era o Zé Silvério, os caras... Ele é o Galvão Bueno de São Paulo, né? Pois é, e aí pedindo para ele tirar foto. Daí eu falei: não, peraí, gente, o Zé Silvério não vai tirar foto de ninguém, pede para outra pessoa. Aí eu falei: ô Zé Silvério, eu gosto de futebol por causa de você e tal. Aí eu contornei o negócio ali. Mas ele seria uma geração que... Pro pessoal aqui, porque aqui o Juiz de Fora te acompanha muito futebol do Rio, seria o Penido, né? Seria o Luiz Penido, ou o Garotinho, né? Algo assim. Isso ou o Zé Carlos Araújo, um desses daí. É um cara gigante. E aí foi essa resenha recente que eu passei aí. Bacana demais. Galera, ó, brigadão. Depois eu mando o link para vocês que a gente vai botar no YouTube. Fica aí a gente vai inaugurar a nossa sede física, vamos fazer muito evento legal de futebol. Espero que a gente consiga, com nossa proposta de negócio aí, conquistar o nosso propósito maior, que é fazer com que as pessoas estejam juntas, que as pessoas possam curtir a presença física e não só as telas de computador, que nesse momento é inevitável, né? E que vocês estejam conosco, né? Na inauguração, o convite já está feito, a gente volta a se falar sobre, e com certeza a gente vai ter muito evento para vocês participarem com a gente aqui, né? Já tinha muita gente para perguntar aí, mas o tempo já foi. Então, é agradecer mesmo. Muito obrigado pela presença. Foi fantástico. Valeu. E é só obrigado mesmo. Beleza? Valeu, pessoal que acompanhou aí. Amanhã a gente solta pessoal. No YouTube. Valeu, brigadão. Valeu, Dudu. Tchau. Abraço. Abraço, queridos. Valeu. Tchau, tchau.